Oi, oi, oi! Cheguei! Está ficando consolidado esse horário das 15, hein? Ele é um horário ótimo aqui pra mim de trabalho e sempre me dá aquele comichãozinho, aquele calorzinho aceleradinho no coração de vir aqui falar alguma coisa pra vocês. E essa live é muito especial, minha colinha tá aqui. E nós vamos falar sobre as autocríticas. Como se livrar delas? Eu vou trazer aqui 7 autocríticas que você certamente se fez. E nós vamos bater um papo aqui como eliminar essas autocríticas. Todos esses ensinamentos que eu trago aqui, essas lives, eu me baseio nos livros da Louise Hay, porque nós estamos aí pertinho da nossa próxima vivência ativando o alto amor. Essa vivência tem como base as obras e a vida da Louise Hay. O link tá lá na minha bio, se você quiser saber mais é só clicar lá e quem sabe você vai vir fazer parte comigo desse momento inesquecível. Bom, então vamos lá, você se critica? Me fala aí se você tem esse péssimo costume. Não é um costume muito assertivo quando a gente quer evoluir, transformar a nossa vida, alcançar os nossos alvos. Isso porque a crítica, ela geralmente nos paralisa, ela paralisa o nosso desenvolvimento, né? Elas são feitas de forma a nos gerar culpa e não transformações profundas. Então, elas não são recomendadas e eu quero te ajudar a eliminar essas autocríticas. Eu sou a Mayla, esse é o meu canal e o meu principal objetivo tem sido ativar o alto amor na vida das pessoas, para que elas consigam ser aquilo que elas vieram nesse mundo para ser e alcancem os seus objetivos e consigam, transparecer para o mundo que de fato elas estão ali vivendo o seu propósito. Bom, então a primeira autocrítica que certamente você já se fez é se criticar por algum erro cometido. Isso mesmo, você erra, eu erro, todos nós erramos. Mas tem algumas pessoas que ficam o tempo todo se criticando após um erro. E eu quero dizer que isso não é muito legal. Aliás, isso é algo que nós temos que eliminar. Até porque se somos, seres falhos, falhamos sim, erramos sim, e as outras pessoas também, nós temos que manter diante dos nossos erros uma postura diferente, uma postura corretiva daquele ato, daquela mania, daquele erro que a gente cometeu. E não ficar se culpando, não ficar se criticando, aumentando essa culpa em nós. Se você tem costume de se criticar muito cada vez que você comete um erro, pare já com isso. E como que a gente faz isso? Bom, as críticas, muitas vezes, elas vão vir de uma acusação que nós estamos fazendo com nós mesmos. Como que eu paro, então, de fazer uma acusação, uma crítica sobre mim, E em especial, nesse primeiro ponto aqui, sobre os erros que eu cometi. Primeiro, não se trata de negar a realidade. Se você cometeu um erro, se é cabível você repará-lo, que você o faça. Então, se você tem a possibilidade de procurar a pessoa, por exemplo, que você errou e dizer que você sente muito, e se disponibilizar, por exemplo, para reparar aquilo, ótimo, você faça. O que não dá é para você não reparar, não fazer nada que possa ser feito. Há momentos em que não é possível, mas se é possível fazê-lo. Mas, acima de tudo, o que não dá para fazer é você ficar se culpando. Sabe aquela vozinha que fica na nossa mente? Como você fez isso? Por que você fez isso? Por que você não se defendeu naquele momento? Como você é burro? Como você negligenciou isso? Como você pode esquecer? Como você pode fazer isso? Como você pode fazer aquilo? Isso é o que você não pode fazer. Isso é o que te atrapalha, isso é o que te trava. Isso é o que mina a sua autoimagem, a sua autoestima e não te permite praticar e viver no alto amor. Então, quando a gente comete um erro que é cabível às reparações, vamos lá e reparamos.
Vamos lá e nos desculpamos. Se é um serviço, um trabalho que você está fazendo, você vai lá e você se dispõe a consertar. Agora, ficar o tempo todo se punindo, se culpando, relembrando aquele medo, aquele acontecimento, isso não te beneficiará. Ao contrário, isso vai te travar. Segunda autocrítica que certamente você se faz. Se criticar por características pessoais. Sabe aquelas características que você tem, que são inerentes a você, que são parte de quem você é parte do seu ser? Toda vez que você fica se criticando por uma característica pessoal, você também está minando o seu desenvolvimento, você está minando a sua evolução. Isso porque, novamente eu digo, ao invés de te promover mudanças, a autocrítica, ela faz com que você se sinta culpada e com isso você fica paralisada. Você não abre brecha nem para que a sua mente, o seu cérebro busque soluções. Então veja bem, se você é uma pessoa impulsiva, você não vai negar essa característica. Muitas vezes é uma característica da sua personalidade, mas você vai focar em que a impulsividade pode te beneficiar. Um exemplo do benefício, por exemplo, da impulsividade é você ser capaz de demonstrar afeto, demonstrar afeição pelas pessoas publicamente, né? Geralmente uma pessoa assim tem muita facilidade em elogiar o outro, em falar em público, né? Resolver uma situação às vezes inesperada. Então você foca naquilo de bom que aquela característica inerente a você, pessoal, uma característica sua, faz parte do seu ser, tem de bom. E você não fica focando no que ela tem de mal, no que ela não é boa, né? Na parte que ela não é boa. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente está treinando o nosso cérebro para usar essa nossa característica pessoal a nosso favor. Agora, se você fica o tempo todo, como eu sou impossível, eu sou impossível, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim, isso dá mais vazão para a sua impulsividade no sentido mais ruim. Então você acaba cometendo muitas vezes erros relacionados a essa característica. Então, segundo autocrítica que você possivelmente se faz é se criticar por característica pessoal. Não faça mais isso. Pare com isso imediatamente e tente extrair o lado positivo das suas características pessoais. E acima de tudo, obviamente, aceitar-se como é, aceitar as suas características pessoais. Há muitas coisas em nós que nós podemos trabalhar, que nós podemos melhorar, mas muitas das nossas características, elas são aquilo ali. Você pode apenas aceitá-las, conviver com elas e tirar o benefício, olhar os pontos positivos de ter aquela característica. Terceira autocrítica que você certamente se faz e que você deve eliminar. Se criticar quando os outros não te aprovam. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes ocorrem na nossa vida situações em que nós somos preteridos por uma série de fatores, né? Mas às vezes isso machuca muito. Como, por exemplo, se você foi preterida a uma outra mulher num relacionamento e você estava afim daquela pessoa. Ou se você foi fazer uma entrevista de emprego e você não passou, outra pessoa que passou. Ou muitas vezes, se você quis se relacionar, ter uma amizade com um grupo de amigos ou com uma pessoa e aquele grupo não te acolheu, aquela pessoa não te acolheu. Então, quando nós não somos aprovados pelas pessoas, quando nós não somos aprovados para uma vaga de trabalho, quando nós não somos aprovados para uma comunidade, um grupo de pessoas, nós nos sentimos mal, né? É um sentimento que ativa uma emoção em nós de rejeição. Então, muitas vezes aquela dor, aquela chateação por não ter sido aceita, por ter sido preterida por alguém ou por um grupo, faz com que nós nos critiquemos,
Busquemos então o que está de errado, por que eu não fui escolhida, né? E isso também é um péssimo hábito. É um péssimo hábito você se criticar porque você não foi aprovada por alguém ou por um grupo. Isso acaba gerando em você mais sentimento negativo de rejeição, fazendo até com que outras situações semelhantes aconteçam. Por quê? Porque aquele sentimento é tão dolorido para você, você fica tão pensando naquilo, tão fomentando isso, que isso vai crescendo. Então, as pessoas vão percebendo também. Isso vai te gerando insegurança, isso vai te gerando vontade de o tempo todo ficar agradando, fazendo coisas, tentando fazer coisas para que as pessoas te aprovem, para que as pessoas se agradem de você. E isso vai ficando perceptível. E acaba que, pela sua postura, você sente uma rejeição, você age de uma determinada maneira e as pessoas acabam te rejeitando novamente. Então vira um ciclo. Ao invés disso, quando você lembrar e começar a se criticar por você não ter sido aprovada por outras pessoas, você se tranquiliza, respira fundo, faz uma caminhada, desvia a sua atenção daquele momento, desvia a sua atenção daquela situação e diga: eu me aprovo, eu me aprovo. A primeira pessoa que tem que te aprovar é você mesmo. E se você não está se aprovando, faça o necessário para que você se aprove. Então, se você, por exemplo, não está se aprovando hoje, porque tem algo que você sabe que você tem que fazer e você não está fazendo, vai lá e faça. Se você não está se aprovando hoje, porque tem algo em você que você precisa reparar e você não está reparando, vai lá e repare. Aprove-se você mesma e lembre-se sempre de focar na sua evolução contínua. Agora, não se critique, não se critique. Não se critique. Essa postura não vai te ajudar. Agora, não se trata, novamente eu repito, de negar a realidade. Se trata de partir para essa evolução, de partir para as mudanças que você necessita fazer na sua vida com um pensamento mais positivo a seu respeito, com uma postura mais positiva a seu respeito. E a autocrítica definitivamente não colabora com isso. Quarto autocrítica que você certamente se faz: se criticar por não estar no padrão. Nossa, isso aqui pega muita gente. Muitas pessoas que conversam comigo com problemas graves, quando você vai conversando, perguntando, eu adoro perguntar. Às vezes as pessoas me falam de frente com Mayla, né? Tinha de frente com Gabi, agora de frente com Mayla, né? Porque eu pergunto muito as coisas. Eu acho uma maneira importante que a gente tem de conhecer o outro e de aprender coisas. E quando me dá espaço, eu vou perguntando, eu vou querendo saber, eu sou super curiosa. E eu adoro cases, então eu quero aprender com os casos que eu analiso, que eu vivencio, que eu presencio, né? Então, não se criticar por estar no padrão é algo que acomete muitas pessoas. Então, quando alguém vem me conversar comigo sobre algum problema ou vem me contar uma situação e eu vou perguntando ali coisas sobre aquilo, eu percebo que aquela pessoa ela está num padrão repetitivo de autocrítica porque ela não se enquadra no padrão que é imposto a ela. Não necessariamente um padrão social. A gente vive numa sociedade que é mais patriarcal, né? Ela tem muito foco na beleza externa. Existem padrões, né? Quando a gente assiste, por exemplo, uma emissora de TV, existe um padrão. Você percebe que todos os jornalistas, todos os apresentadores, eles têm um padrão e não foge muito daquilo. Quando você entra numa loja, num shopping, tem um padrão.
Os vendedores, as pessoas que estão ali, que são os cartões postais daquela marca, elas têm um padrão. Quando a gente assiste, por exemplo, comerciais, né, na TV, a gente percebe que tem um padrão. Agora, graças ao bom Deus, as coisas têm mudado, então tem tido cada vez mais abertura para esses padrões, mas eles ainda existem. E não só esses padrões sociais, mas os padrões familiares, as famílias também têm seus padrões, né? Muitas vezes numa família se conhece alguém, namora alguém, fica noivo e se casa. E aí, se você é uma pessoa que não valoriza esse processo e você vai, sei lá, morar junto com a sua namorada, os seus pais te cobram. Mas, meu filho, você precisa pedir a mão, né? Hoje em dia... Antigamente era assim, né? Hoje em dia parece uma coisa de outro mundo. Mas muitas famílias vivem esse padrão. Então, essa pessoa, né, a correção que ela vai ter da família é essa. Não, você precisa pedir a mão dessa moça, você precisa casar com ela, vamos fazer as coisas certinhas, entre aspas, é o que é colocado, né? E aí essa pessoa, muitas vezes, ou ela não vai dar o passo que ela gostaria de dar, ou se ela der esse passo, internamente ela fica com essa crítica. Muitas pessoas que têm problemas, nesse caso eu citei em específico, porque há poucos dias eu estava conversando com um rapaz com esse problema. Ele foi morar junto com a namorada e a família dele não aprovou, não gostou muito. A família dela até que nem tanto, mas a dele sim, porque eles são uma família mais religiosa. Então, ele estava me narrando alguns problemas que ele está tendo, né, nesse relacionamento. E ele fala, eu não estou entendendo porque a gente sempre se deu muito bem e tal. E conversando, a gente chegou nessa constatação. Muitas vezes, o problema gerado entre ele e a noiva, entre ele e a mulher dele, a parceira de vida que ele mesmo escolheu, tem a ver com o fato de ele estar se criticando, ele estar se punindo, de estar saindo do padrão familiar, do padrão da história da família dele, que é dos homens honrarem as mulheres, pedir a mão, noivar, casar e fazer esse processo. Então agora, no caso dele, o que a gente percebeu? Que ou ele se liberta dessa necessidade de agradar os pais, né, de fazer tudo certinho, exatamente como os pais querem, e isso aqui não tem nada a ver com honra. Ele segue honrando os pais, mas ele pode sim dizer, pai e mãe, isso aqui é a minha escolha, eu sou um adulto, eu não vou fazer como vocês. Isso não é desonrar os pais não, viu, gente? Agora, ele também pode, se isso tem muito valor para ele, se ele não consegue romper esse ciclo da família dele, é um padrão que a família dele tem, uma tradição da família dele, ele pode, então, vai noiva com ela, faz uma cerimônia, um almoço aí na casa de vocês mesmo, onde vocês estão morando, e faz esse rito, e casa logo, o que tem? Já tá com ela, já tá morando junto, já tá gostando, tem amor, tem respeito, dá esse passo, não tem problema nenhum. E eu estou aguardando, né, cenas do próximo capítulo. Eu falei, e se casar me convida, que eu adoro uma festinha. Mas fato é que se criticar por não estar no padrão não é legal. Ele pode decidir, eu vou manter esse padrão ou eu vou romper com esse padrão. Mas ele não pode estar, por exemplo, nesse relacionamento e ficar com essas críticas internas. Porque essa inconstância, né, essas críticas, tá atrapalhando ele nesse dia a dia com ela. Porque muitas vezes os atos deles está sendo pautado por autocrítica. Que ato bom, positivo para mim, para o outro, pode sair de bom se eu estou sempre me criticando, se eu estou sempre me achando inadequado, insuficiente, incapaz. É bem difícil. Então, a autocrítica às vezes gera em nós ou fazem com que a gente cometa, né, ações, atitudes, situações negativas, porque o padrão interno, as vozes internas o tempo todo são de críticas.
faz com que a gente até se sinta mais na retaguarda. Por quê? Você está sempre se criticando. Muitas vezes quem se critica muito está sempre achando que o outro vai vir criticá-lo também, cobrar dele algo. Às vezes a pessoa não está nem pensando em te dar um toque ou falar alguma coisa sobre aquela determinada situação a qual você está se criticando, mas o seu padrão de autocrítica está tão alto que você mesmo já olha as pessoas na defensiva, na retaguarda, achando que a pessoa vai vir te criticar. Então, se criticar por não estar no padrão não é interessante, não é bom, não é benéfico, não te ajuda, não te evolui. Ao contrário, né? Te depreciar nunca é positivo, nunca tem uma função positiva para acrescentar em você e na sua evolução pessoal. E um segundo exemplo sobre isso, igual eu falei, os padrões, né, nas emissoras de TV, nas lojas, é mesmo a questão da beleza externa, né? É a questão da sua cor de pele, do jeito como você coloca o seu cabelo, do tipo de cabelo que você tem. Muitas vezes coisas que você nem pode mudar. Posso eu, Mayla, uma mulher negra do cabelo afro, né, fazer algo pela minha pele, mudar meu tom de pele para me adequar numa sociedade que infelizmente ainda hoje tem uma certa preferência por pessoas num determinado padrão de beleza? Difícil. Ao mesmo tempo que eu sou mais gordinha, eu nunca vou ser uma pessoa esquelética, não é meu biotipo. Claro que eu, por exemplo, estou bem acima do peso, é algo que vocês já viram por aqui, que eu me esforço muito para combater, né? Para baixar meu percentual de gordura, para estar melhor fisicamente, mais ativa. E também como se diz assim, mais leve no sentido de que eu sinto quando eu tô mais pesada. Quando eu emagreço, uma das coisas que eu mais sinto é a leveza mesmo do meu corpo. Então, muitas vezes, alguma dor ou até uma preguiça de caminhar, de fazer uma atividade física e tal, é óbvio que é oriunda do excesso de peso. Tanto que quando eu emagreço, eu sinto uma certa aliviada no meu esqueleto mesmo, nos meus ossos, eu fico mais leve. Então, isso sempre é uma busca minha, né? E é difícil, né? Agora, eu reconheço que eu tenho um biotipo. Primeiro, meu corpo é um corpo em formato que a gente chama de triângulo invertido, né? Ou seja, a parte superior ela é da largura ou um pouquinho mais largo os ombros que o quadril. No meu caso é mais ou menos igual. Então o meu ombro ele é do mesmo tamanho do meu quadril. Por isso que dá essa impressão de triângulo invertido. Ou desculpa, é um pouco mais largo que o meu quadril, é um tipo de corpo, assim como tem o triângulo, né, que é aquela pessoa que ela é bem magrinha em cima, se você olha ela da cintura para cima parece que ela é magérrima, mas ela tem aquele quadril bem largão, então é o tipo triângulo, né, que ela em cima é mais fininha e no quadril ela é mais larga. Tem aquela pessoa que é mais oval, que é toda mais oval mesmo, mais proporcional, mais cheinha aqui mais fino, embaixo mais fino. E tem um outro que eu esqueci. Esses tipos de corpos diferentes, inclusive é o que deu origem àquelas mulheres frutas, né? Que as pessoas falam, mulher morango, mulher pera, mulher uva, esse tipo de coisa. Que deu origem a vários funks aí bem causadores de discussões polêmicas, né? Mas enfim, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existem muitas diferenças entre os corpos, existem muitas diferenças entre os seres humanos, né? E o padrão não atende todo mundo. Então, quando você pega uma sociedade e faz ali uma eleição de um tipo físico, de um tipo de beleza e coloca aquilo como um padrão, isso é muito cruel, porque ele é inalcançável por muitas pessoas. Ele é inalcançável pela grande maioria das pessoas, né? Por quê? Porque essa simetria perfeita, ela está ali misturada, né, entre as pessoas minimamente, né?
Nós somos plurais, nós somos diferentes. Então, quando a gente pega um padrão assim e se obriga a estar naquele padrão, isso é muito cruel. E aí, por não estar no padrão, se criticar é mais ainda. Isso fere a sua alma. Quando você fica se criticando por você não ter um cabelo X, por não ter um corpo Y, por não ser assim, por não ser assado, isso mina a sua autoimagem, mina o seu autoamor. E isso te paralisa, isso te trava. Isso pode inclusive te levar à reclusão social, né? Porque você tá se sentindo tão inadequada que você deixa de ir, às vezes, numa comemoração, numa festa. Você não quer estar, às vezes, com fulano, com beltrano, porque você sabe que vão reparar, que vão comentar sobre aquilo que é uma coisa que te causa tanta dor. Então, a gente precisa se libertar disso. E, acima de tudo, se aceitar. Se aceitar... Peraí, gente, deixa eu fechar aqui, porque vai vir barulho por aí. Fechei, que assim abafa um pouquinho o barulho. Então você precisa fazer esse trabalho interno. E é muito interessante que essa coisa de falar eu não vou mais me criticar não é legal, não funciona, porque o não é um vácuo no nosso cérebro, né? Quando a gente fala assim, elefante rosa, automaticamente vem aquele elefante rosa na nossa mente, né? Agora, quando eu falo não, o não é um vácuo. Então, não é uma forma boa do seu cérebro memorizar que ele não deva te fazer críticas. Então, a melhor forma é você, quando vir essa autocrítica, quando você se olhar no espelho e falar, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, e tentar se colocar nesse padrão, você cancela, para imediatamente e diga, eu sempre me elogio, eu sempre vejo o bom em mim, as coisas positivas e bonitas que eu tenho. E aí se faça um elogio, mas aí se faça um elogio sincero, um elogio verdadeiro. Foque naquilo que é verdade para você. Porque não adianta você querer enganar a sua mente, né? Você tem que ser inteligente em relação a ela e dominá-la de uma forma mais assertiva. Então, a quarta autocrítica que você certamente já se fez é não estar no padrão, se criticar por não estar no padrão. E isso tampouco te ajuda. A quinta é se criticar por não cumprir uma função ou não cumprir essa função como todo mundo faz. Eu acho que um exemplo maravilhoso sobre isso é a maternidade. Ainda hoje nós estamos culpando mulheres, por exemplo, que não querem ser mães. Isso é um absurdo. Primeiro porque a função mãe é uma função que demanda muito da mulher e deve sim ser uma escolha pessoal. Se ela não quer, se ela não tem se ela não tem esse sentimento aflorado nela, não é interessante que ela seja punida. E aqui eu tô falando de uma punição emocional, né? No sentido de cobrada por ser mãe. Porque pode ser que ela não esteja disposta a abrir mão das suas horas de sono, da dedicação intensiva que um bebê recém-nascido precisa e dos cuidados que um filho precisa. Muitas vezes, né? Quem é pai, quem é mãe, muitas vezes não. Eu penso, né? Que você tem ali um compromisso com o ser humano por uns 20 anos. Né? Por uns 20 anos, um pai e uma mãe é responsável por seus filhos. Nós podemos pensar aí na maioridade aos 18, vamos falar 18 então, beleza. Então até os 18, ou seja, até quando o seu filho não tem condições, né, legalmente de assumir um crime, muitas vezes de fazer coisas na sociedade por ser menor, né? Então, até os 18, praticamente, aquele pai, aquela mãe é responsável por aquele ser humano. E aí, se a gente pensar na faculdade, né, que é a fase que a pessoa está entrando na faculdade, aí sai ali com 20 e poucos, então até ali, dos 18 aos 20 e poucos, vamos colocar ali 24, 25 anos, praticamente esse pai, essa mãe vai se dedicar a essa pessoa, vai abdicar de tempo, vai abdicar de recurso, vai abdicar de muitas coisas. Isso precisa ser uma decisão pessoal.
Então a nossa sociedade muitas vezes e infelizmente aprisiona a mulher nessa condição que ela tem que ser mãe. Então muitas vezes a pessoa faz consigo uma autocrítica porque ela não cumpre esse padrão social, ela não cumpre essa função como todo mundo pensa que ela deveria cumprir. Ou muitas vezes se ela cumpre, como é o caso de algumas mães que são mães, ela não cumpre como todo mundo. Então às vezes ela é uma mãe que não quer tratar o filho da maneira como muitas vezes, outrora, era recomendada, que é uma maneira corretiva, pôr de castigo, às vezes até bater, né, na criança. Ela quer criar a criança de uma forma mais positiva, ela quer criar a criança num novo padrão de criação. E aí muitas vezes ela também é criticada, ela também é apontada, né, diferentona, né? Ai, querido Fábio, tudo bem com você? Amanhã estaremos juntos, né? Obrigada pela sua participação aqui. Um super beijo. Amanhã eu tenho uma live com o Fábio, gente, depois eu falo mais sobre isso. Bom, então, nessa situação, o que acontece? A pessoa, né, que tá aqui sendo acometida por isso, ela começa a se autocriticar. Então ela fez essa escolha, que é uma escolha diferente da sociedade, diferente da família. E aí, mesmo que ela quer aquilo, como é tão diferente, é tão fora do padrão ali, que ela começa a se criticar. Então ela se critica por ela não querer exercer essa função, como esse exemplo que eu dei, que é a maternidade, ou ela se critica porque ela está exercendo essa função de uma forma muito diferente do que a sua família, a sociedade faz. Isso também não colabora. Quando você está numa função e você se critica da forma como você a executa, ou se é uma função que você definitivamente não quer fazer e você opta por não fazer, como por exemplo não ser mãe, você precisa manter isso e não se criticar. Ao contrário, você precisa se lembrar do porquê que você optou por não exercer aquela função, ou do que te fez optar a exercer aquela função de forma tão diferente em relação a como todo mundo ou as outras pessoas o fazem. Então é preciso aqui postura e é preciso ter um autoconhecimento aguçado para que você saiba o porquê das suas escolhas. Quando a gente sabe o porquê, a gente tem mais força interior para a gente sustentar aquela nova escolha tão diferente que a gente fez. O que não pode, novamente, é se criticar por ser diferente, por escolher diferente ou por exercer uma função que todo mundo exerce, mas exercê-la de forma diferente. É a sua forma, é o seu jeito, é a sua vida e nada que você faça você deve satisfação para os outros e nada nem ninguém tem poder sobre você ou sobre as suas decisões. Até porque as consequências serão apenas suas. Então você precisa manter-se firme naquela posição que você escolheu para você. Sexta crítica, autocrítica que certamente você se faz e que nós vamos eliminar agora da sua vida. Se criticar pelas escolhas que você fez lá no passado. Sabe aquela sua amiga que vive reclamando do marido? Pois é, trata disso aqui. Sabe aquela pessoa que queria fazer um curso, mas o pai dela quis que ela fizesse outro, ela foi lá e fez o outro? Cabe nisso aqui. Sabe aquela pessoa que, ao invés, né, de escolher um partido que ela amava, um partidão, um homem que ela gostava, que gostava dela, ela foi lá e escolheu outro por causa do dinheiro, porque ela queria vida boa e depois se arrependeu, foi horrível? Pois é, encaixa nisso aqui. Qualquer escolha que você fez no seu passado se tratava do seu eu do passado. Você, graças ao bom Deus, evolui, você muda, você cresce, você aprende. Muitas vezes o fato de como você está hoje
É devido, às vezes, a essa escolha que você fez lá. É devido, muitas vezes, ao erro que você cometeu ontem. Então, não fique ressarchando a sua posição do passado. Não fique se punindo por ter cometido uma escolha errada, pelo fato da sua escolha ter te trazido algum dano, o fato da sua escolha ter te causado algum mal, ou aos que você ama. Isso faz parte da vida. Acolha com amor o seu passado, acolha com gentileza o seu eu do passado, que não tinha o conhecimento que você tem hoje. E definitivamente, pare agora de se criticar pelas suas escolhas do passado. Novamente eu digo, não se trata aqui de negacionismo e nem de fingir a realidade, não é isso não. Aqui se trata de partirmos para as mudanças que devemos fazer, para as melhorias que devemos fazer, para a evolução contínua que temos que fazer, mas partindo de uma posição, de um pensamento, de emoções boas a seu respeito. Então, ao invés de se criticar pelas suas escolhas do passado, faça sempre afirmações do tipo: eu aprendi a fazer escolhas e eu as faço com sabedoria. Eu aprendi a fazer escolhas e todas as escolhas que eu faço me geram bem. Ao invés de se criticar por escolhas erradas que você fez lá atrás, isso não te ajuda. Sétima autocrítica que certamente você já fez e que nós vamos eliminar: se criticar por habilidades que você ainda não desenvolveu. Essa crítica aqui, ela é constante, ela é uma das principais. É quando a gente deseja algo, alguma melhoria, e a gente não alcançou ainda, né? Porque tudo que você se compromete 100% e que você acrescenta na sua rotina, faz com constância, vai acontecer. Não tem nada que supere a rotina e a constância. Mas, se você ainda não desenvolveu alguma habilidade que você gostaria muito, que você quer muito, não se critique por isso. Não fica dizendo, eu sou preguiçosa. Por exemplo, você quer todos os dias acordar mais cedo e treinar, e você muitas vezes não consegue. Então é uma habilidade que você ainda não desenvolveu. Acordar cedo e treinar, você quer fazer isso. E aí, ao invés de você trabalhar de uma forma positiva e criar mecanismos para te ativar para isso, você fica se criticando. Você fica dizendo, como eu sou preguiçosa, por que eu não fiz o que eu falei que eu ia fazer? Por que eu não acordei mais cedo? Por que eu não treinei hoje? Não, isso não te ajuda. A crítica, ela te gera culpa, e esse sentimento ruim, ele não gera transformação, ele não gera mudança em você. Então, qual que é o melhor caminho para você evoluir, para que você se transforme e execute, consiga construir essa nova habilidade que você quer? Ter pensamentos bondosos a seu respeito. Então, ao invés de se criticar por uma habilidade que você ainda não desenvolveu, repare o que você precisa fazer, quais são os gatilhos que você precisa ativar para que você consiga fazer. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, acordar mais cedo para treinar. São tantos fatores necessários para que isso aconteça, e veja como é racional os fatores necessários, que você muitas vezes não faz porque você não está observando todos os fatores. Primeira coisa, para você conseguir acordar cedo, você tem que saber qual que é o tempo que o seu corpo, e isso é subjetivo, necessita de sono. A ciência vai nos falar que normalmente, né, porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas, então não tem muita precisão, mas é feito com uma gama grande as pesquisas, né, são feitas com uma gama grande de pessoas. Normalmente um ser humano adulto precisa entre 6 e 9 horas de sono, é uma média. Então, convencionou-se que as pessoas geralmente precisam dormir 7, 8 horas por noite. Mas vamos supor que você é uma exceção e que o seu corpo precise de 9. E você todos os dias dorme à meia-noite.
Querido, desculpa, aceite. Se isso acontece com você, você nunca vai conseguir acordar às 7 para treinar, porque é pouco tempo de sono para o seu corpo. Seu corpo precisa repor as energias necessárias para ele levantar disposto. Principalmente se o objetivo é acordar cedo para treinar. Seu corpo não vai querer fazer isso, porque o seu corpo quer descanso. O seu corpo quer ficar na preguiça, ficar no nadismo. Não quer gastar energia, não. Então, qual que é os hábitos para você alcançar essas habilidades, esses hábitos? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar marcar 9 horas de sono. Então, você vai precisar dormir mais cedo para você conseguir acordar cedo e treinar. Então, muitas vezes, essa autocrítica que você está se fazendo, eu sou preguiçosa, eu não consigo fazer, eu não consigo acordar, eu não consigo treinar, ela muitas vezes é uma autocrítica infundada, porque você não observou o seu corpo, você não está observando as suas necessidades, e necessidades básicas, necessidades biológicas. Então, você precisa fazer isso. Então, é um grande tiro no pé, como se diz, você se criticar por habilidades que você ainda não possui. A forma mais assertiva é você buscar identificar o que é necessário para você, porque isso é subjetivo, conseguir alcançar aquela habilidade. Ai, querido Fábio, muito obrigado, você é incrível também. Gratidão por compartilhar, gratidão por estar aqui. Gente, então esses são as 7 autocríticas que você certamente se fez. Se criticar por erros cometidos, se criticar por características pessoais suas, se criticar quando os outros não te aprovam, se criticar por você não estar no padrão, se criticar por você não cumprir uma função como todo mundo cumpre, ou por você a cumprir de uma forma diferente do que as pessoas esperam. 6º, se criticar pelas escolhas que você fez no passado e se criticar, o 7º, por habilidades que você ainda não desenvolveu. Essas são as principais autocríticas que normalmente nós nos fazemos. Eu tenho certeza que você certamente já se fez ou se faz, o que é pior. E aqui nós estamos para derrubar essa mania. Nós vamos acabar, extinguir essa mania. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos substituir todas essas críticas por afirmações positivas a nosso respeito. Então, se você se critica por erros cometidos, você vai começar a dizer assim: eu sempre corrijo os meus erros e eu sempre me policio para não cometê-los mais. Então, se você se critica por características pessoais que você tem, você vai dizer: eu me aceito como sou, eu me amo como sou e eu sei que sou amada. Se você se critica quando você não é aprovada pelos outros, você vai dizer: eu me aprovo e, consequentemente, as pessoas também me aprovam. Se você se critica por não estar no padrão, você vai dizer: eu faço tudo para o meu corpo estar bem e saudável. Eu sou o padrão, porque o padrão é você estar bem e saudável e não buscar um padrão externo totalmente alheio às suas características pessoais. Se você se critica por alguma função que todo mundo acha que você tem que exercer, mas você não quer exercer, ou se você exerce essa função de uma forma muito diferente do que todo mundo exerce, você vai dizer: eu assumo as escolhas que eu fiz e com elas todas as consequências. Porque a sua escolha pessoal, você está no seu direito divino de escolher. Deus nos deu esse direito de escolhermos, é o livre-arbítrio. Então você sempre vai afirmar para você mesma, você não precisa dizer isso para as pessoas, mas você vai afirmar para você: eu assumo as minhas escolhas e todas as consequências advindas dela. Se você se critica pelas escolhas que você fez no passado, você vai dizer: eu evoluo continuamente, faço todo o possível para que eu esteja sempre melhor. Eu vou melhorando a cada dia e tá tudo bem se lá atrás eu errei. Hoje eu não erro mais. E assim você vai conseguindo se desprender do passado, deixando o passado no passado, tomando dele a única coisa de boa que ele pode te dar, que são os aprendizados.
e vai deixando de se punir, de se criticar, caso essas escolhas tenham te gerado algum mal ou algum mal para alguém. E obviamente, sempre que possível, sempre que uma ação sua, um erro seu feriu alguém ou possa ser reparado, você vai lá e repara, para que você tenha paz e harmonia no seu interior. E se você se critica por habilidades que você ainda não tem, você vai estudar essa habilidade que você quer desenvolver e você vai prestar atenção no que você precisa fazer para desenvolvê-la e vai dizer: eu aprendo com facilidade, eu crio novos hábitos bons para mim e para os que estão comigo com facilidade. E você vai ver como vai ser mais fácil, mais assertivo você executar esses novos hábitos, essas novas habilidades que você quer criar na sua vida. Então, gente, a autocrítica, ela é péssima para que a gente consiga nutrir o nosso amor próprio. E essas 7 autocríticas que a gente narrou aqui hoje, você vai eliminar da sua vida e você vai acrescentar elogios a si mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que essa live tenha acrescentado ao seu coração, tenha sido bênção para você e para a sua vida e que ela cause em você transformações. E principalmente, ative o seu auto-amor, que esse é o meu maior compromisso aqui. E eu quero que a gente repita mais uma afirmação bem positiva, que é a seguinte: eu prometo me esforçar para deixar de criticar-me. Eu prometo esforçar-me para deixar de criticar-me. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos a meu respeito. Eu prometo me esforçar para ter pensamentos positivos ao meu respeito. E a respeito dos demais, eu também me comprometo a ter pensamentos positivos. E a respeito dos demais, eu também me comprometo a ter pensamentos positivos. Nós sempre vamos partir desse ponto. Ainda que tenhamos que reparar algo, ainda que tenhamos que reparar um erro, ainda que tenhamos que reparar algo em nós, fisicamente, internamente, nós sempre partimos desse ponto. Nós temos pensamentos positivos a nosso respeito, elogiamos aquilo que fazemos bem, focamos naquilo que é bom. E daí partimos para as mudanças que nós temos que fazer em nós. Espero que vocês tenham gostado e aproveito para deixar aqui um convite muito especial. Se você se sentiu tocado com essas palavras, com essa live, se a minha energia bate aí com a sua energia, se isso te toca, se isso te acrescenta, eu quero te fazer um convite para a nossa vivência ativando o auto-amor. Vai ser no último final de semana do mês de setembro, aqui na Casa de Encontro Sebi. São 2 dias de imersão profunda em você e nós aprofundamos em tudo isso. Nós damos para vocês ferramentas para que você consiga fazer uma transformação profunda em você, um autoconhecimento, reprogramar as crenças limitantes, tirar toda essa autocrítica, todo negativismo a seu respeito que te impede de te amar profundamente, de te amar incondicionalmente. E às vezes você pensa, mas eu já faço isso, eu já me amo, e que bobagem isso. Muitas vezes a gente acha que é bobagem, né? E às vezes até é egoísmo se amar, se colocar em primeiro lugar. Só que não é não, sabe por quê? Para você ter êxito em qualquer área da sua vida, em qualquer relacionamento, você precisa se cuidar primeiro. Você precisa estar inteira para que você possa se derramar sobre a vida do outro, se derramar por inteira nas tarefas que você precisa executar. Então, a sua vida de sucesso, os sonhos que você sonha no seu coração, no íntimo da sua alma, eles só serão inteiros, alcançáveis, se você estiver bem. O seu maior ativo é você mesmo e você precisa estar bem para que você consiga transformar a sua vida e alcançar êxito e tudo que você deseja em todas as áreas da sua vida. Então você é meu convidado. Se você se sentiu no coração, né, aquela vontade
vontadezinha de participar, se a minha energia bateu com a sua, se você comunga, compactua de tudo isso que eu tô dizendo aqui, você é meu super convidado, vai ser um prazer estar com você, venha fazer parte. Lá na minha bio tem um link, é só você clicar nele e o primeiro botãozinho que aparece lá tá escrito Vivência Ativando o Alto Amor. Você clicando lá, você tem todas as informações e a forma de se inscrever. Um super beijo, eu espero você!